Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito recente, na verdade, na área trabalhista. É algo que eu, que já sou um coroa há mais de 25 anos na área de trabalho, né? Quando eu comecei, a gente não falava muito sobre isso. Hoje é o tema da atualidade. Compliance trabalhista. E eu estou trazendo para falar sobre esse tema um cara sensacional da nova geração. Com vocês, Yuri Pinheiro, juiz do trabalho, professor de diversos cursos preparatórios para concursos em geral e também coordenador de cursos de pós em compliance trabalhista. Yuri, você que é um nome da nova geração, eu quero dizer com muita satisfação, eu que já sou quase da velha guarda, dizer bem-vindo ao Papeando com Pamplona. Obrigado, meu amigo. Salve, salve a todos, em especial a você. Até quebrando o protocolo, me permita compartilhar a satisfação, o prazer, o regozijo incomensurável de estar aqui no Papeando com essa figura notável, magnânimo, folclórica e admirável. Muito bem. E ele veio para me homenagear com a gravata do Bahia. Perfeito. E vamos lá conversar sobre compliance, minha gente. E aí, conversar sobre compliance, eu preciso perguntar, claro, para a gente pensar num corte epistemológico específico sobre isso, já que eu vou falar de compliance trabalhista, eu preciso saber primeiro o que é compliance. Compliance vem sendo muito falado, né, professor, como o senhor disse. Muitas pessoas até invocam o Zeca Pagodinho, nunca vi nem comi, eu só ouço falar de compliance. Compliance deriva do verbo to comply, que em tradução livre seria conformidade, seria cumprimento, seria integridade, seriam sinônimos que poderíamos trazer para essa palavra compliance. Mas, muito mais do que um agir em conformidade, o compliance é um princípio de governança corporativa. Governança corporativa é um sistema de administração de empresas. E você precisa ter um sistema de administração, um sistema de governança. E o compliance, né, ele é um dos mecanismos da governança corporativa. É um princípio que visa assegurar a ética, a eficiência, a transparência no bojo de uma atuação empresarial. As instituições, elas passam a perceber, professor, que muito mais do que agir em conformidade com a legislação, é importante cuidar da imagem, importante cuidar da reputação da empresa, né? Porque, afinal de contas, o dano que a imagem da empresa pode sofrer pode afetar, às vezes, muito mais do que o seu próprio objeto social. Mas pensando na ideia de compliance no Brasil, qual a origem do Instituto ou dessa preocupação tão grande hoje sobre compliance? Nós temos pós sobre compliance em geral, temos pós sobre compliance trabalhista. Por quê? Ou qual a ideia que levou a essa preocupação? O compliance, né, se formos pensar no âmbito externo, ele começou lá nos Estados Unidos com o FCPA, mas ele demorou muito a chegar no Brasil. O FCPA nos Estados Unidos é da década de 70, e já existia compliance até mesmo antes disso. Mas no Brasil, com a lei, né, de combate aos crimes de lavagem de dinheiro, e especialmente com a lei de combate à corrupção, é que o compliance passou a aportar no nosso território nacional. Por quê? Tivemos no âmbito criminal e no âmbito eleitoral muitas fraudes, muitas corrupções. E aí, então, houve a preocupação de que existisse um programa de compliance para assegurar o cumprimento da legislação, inicialmente voltado à área criminal, também à área eleitoral, e essa mesma lei de combate à corrupção previu que empresas, instituições que adotassem programas de compliance, programas, políticas de integridade, receberiam reduções de multas. É um estímulo. Infelizmente, no Brasil, é necessário sentir no bolso para que se possa efetivamente implementar alguma coisa que derivaria da própria ética, do agir, né, de maneira íntegra. E essa ideia me parece interessante porque já começa a compreender como é isso no Brasil, mas a gente vê de cara que é uma matéria regida pelo direito estrangeiro, é isso? Bom, no direito estrangeiro, como eu disse inicialmente, lá nos Estados Unidos isso começou com o FCPA, na década de 70, no âmbito dos Estados Unidos. E foi evoluindo e vários países passaram a exigir esses programas de compliance para fins de relacionamentos. Para que você tenha ideia, hoje em dia, empresas multinacionais não querem se relacionar com outras empresas
aqui no Brasil que não tem um programa de compliance. Já Perfeito. recebi feedback de diversos alunos dizendo: ah, professor, presto consultoria para uma empresa, ela perdeu o contrato com a multinacional do serviço de terceirização porque ela não tem programa de compliance. E as multinacionais não querem se relacionar com quem não tem esse programa de compliance. Perfeito. Eu queria entender justamente, esse é o momento em que eu lanço a pergunta do corte epistemológico da nossa exposição. Perfeito. O que é o compliance trabalhista? Bom, há quem diga até que não existe compliance trabalhista. Que o compliance seria uma coisa só. Exato. Que o compliance é o agir em conformidade em todos os ramos, em todos os segmentos. Mas me parece que essa visão não é a mais acertada e nem a mais aconselhável. Por quê? O direito, como sabemos, ele também é uno. É uno e indivisível. Mas para fins de estudo, para fins de aplicação, fazemos cortes didáticos, Sim. disciplinas. Então o compliance é único, mas ele merece também segmentações para que a sua implementação, a sua estruturação possa ser eficaz. Aí a pergunta a se fazer, né, para que possamos enfrentar isso também, uma outra pergunta adicional seria: será que um tributarista, será que um criminalista vai saber cuidar dos aspectos e das nuances do direito do trabalho no âmbito de uma organização? Perfeito. Pode até saber, mas me parece que não seria a pessoa mais aconselhável. É melhor que tenha um especialista em cada área. O capital, o elemento humano, é um pilar fundamental em qualquer instituição. Quem aqui já não ouve, quem aqui que nos assiste, no caso, né, já não ouviu falar de empresas que fecharam porque houve um acidente de trabalho, porque NRs não eram observadas e a indenização foi de tamanha monta que fechou uma empresa? Isso é muito triste. Mas é falta de compliance trabalhista. O crédito trabalhista é o crédito mais privilegiado da ordem jurídica. Então, por que não cuidar desse crédito mais privilegiado e do ser humano trabalhador, que é o elemento central, epicentro axiológico da nossa Constituição Federal? Então, o compliance trabalhista, mais do que qualquer outro, me parece que tem uma importância significativa. E como estruturar esse compliance trabalhista em uma empresa? Bom, aí são muitas ferramentas. O compliance ele passa primeiro por uma avaliação de riscos. Certo. A empresa deve, conhecendo a sua segmentação específica, analisar quais são os riscos maiores. E como fazer essa análise de riscos? Em primeiro lugar, as reclamações trabalhistas que essa empresa já sofreu são um indicativo. É como se fosse uma luzinha acendendo no painel do carro, indicando que alguma coisa está errado. Tem muito pedido de horas extras, tem muito pedido de insalubridade. Opa, então acredito que essa questão de jornada talvez possa ser melhor trabalhada. A questão do meio ambiente de trabalho também. Tem muito acidente? É bom ter cuidado com esse elemento. Depois da avaliação de riscos, aí nós podemos partir para alguns pilares do programa de compliance, que seria a implementação de um canal de denúncias, de um regulamento interno e de um código de ética e código de conduta, para estabelecer determinados parâmetros e diretrizes do que pode e do que não pode. A empresa, muitas vezes, reúne vários trabalhadores, e em um ambiente como esse é normal que haja colisão de direitos fundamentais entre empregados e empregador, mas muitas vezes até mesmo entre os próprios empregados. É possível, por exemplo, relacionamento amoroso entre empregados no âmbito de uma organização? São questões que poderiam ser delimitadas, trabalhadas em um código de conduta que traria os valores desejados pela instituição. Perfeito. Essa é uma questão realmente fascinante. Eu digo isso porque eu estou como magistrado há mais de 20 anos e também como professor há outros tantos. E sou professor, empregado de uma instituição que é de um grupo norte-americano. E ao verificar isso, desde que o grupo norte-americano, nós passamos a ter que fazer cursos de código de ética, cursos de compliance, cursos relacionados a essa noção de estrutura. E eu confesso que sou um curioso sobre esse tema. E por isso, como curioso, eu vou para a última pergunta desse bloco. Pensando aqui, quem está nos vendo, né? Quando a gente coloca o programa no ar, isso aqui já não é mais meu, é do universo. E muitas pessoas estão assistindo nesse momento querendo estudar ou aprofundar reflexões sobre complexo trabalhista. O que você recomendaria para o nosso amigo, nossa amiga, que está lá do outro lado do vídeo, perguntando, querendo saber, olha, o que você me recomenda fazer para aprofundar os estudos sobre compliance trabalhista? Olha, esse é um problema, estudar o compliance trabalhista. Se formos pesquisar até no nosso grande amigo professor Google,
não existe uma obra de compliance trabalhista. Existe uma obra específica de compliance trabalhista, mas que é uma coletânea de artigos. Um livro, do começo ao fim de compliance trabalhista, não há. Eu, humildemente, junto com o professor Fabrício Lima Silva, também com o professor Rafael Lara e Fabiano Coelho, estamos escrevendo uma obra de compliance trabalhista que está pela metade. Tá? Pretendemos aí em breve terminar essa obra para oferecer à comunidade jurídica e para essa crítica, para dar esse contributo, esse passo inicial e que depois possam vir outras. Mas eu posto no meu Instagram, @YuriPPinheiro, quase que diariamente dicas de compliance, assim como o professor Fabrício também, e nós temos livros gerais de compliance, como um livro organizado por Ana Frazão, pela editora Fórum. É um livro que tem o compliance na sua perspectiva geral e tem um pouquinho de cada área. Há um artigo nesse livro do Luiz Carlos Moro, advogado de São Paulo, um excelente causídico. Há um artigo nessa obra sobre compliance trabalhista muito bom. E algumas outras. Duas pessoas mencionadas aqui que eu preciso entrevistar. Luiz Carlos Moro, grande advogado, e Ana Frazão, que já está me prometendo há um tempão ser entrevistado papeando. Olha lá, vocês não escapam de mim tão cedo. E eu quero dizer que tem uma plateia que está doida para fazer perguntas para ti. Quer ouvir agora? Vamos ver a plateia. Olá, meu nome é Viviane. Eu gostaria de saber quais são os benefícios do compliance e se esses benefícios eles são só para o empregador. Viviane, excelente pergunta. Os benefícios do compliance trabalhista são muitos. Tá? Se pensarmos numa ótica inicialmente da empresa, a empresa com o compliance trabalhista está agindo em conformidade e assim está cumprindo a sua função social. Mas, ao prevenir ilícitos, ao evitar a desconformidade, ela também está evitando passivos. Né? E evitando passivos, ela está mantendo um clima, um ambiente de trabalho saudável, um clima positivo dentro da empresa, e esse clima positivo eleva os índices de produtividade, reduz o absenteísmo e também evita problemas interpessoais, problemas de relacionamento. Para a empresa, são esses os ganhos. E para o empregado, né, porque muitas pessoas acham até mesmo que o compliance é só coisa para a empresa, não. O que se está fazendo com o compliance é estimulando o cumprimento. Então, nada melhor para os trabalhadores do que elaborarem uma empresa que cumpre, que respeita as condições trabalhistas e os direitos dos seus empregados. Então, o benefício, a meu ver, é de todo mundo. E o benefício é da República Federativa, porque o Brasil, com compliance, vai elevar o patamar social dos seus direitos, vai contribuir com a OIT para concretização do chamado trabalho decente. Talvez o compliance seja a maneira de efetivar o tão sonhado trabalho decente preconizado pela Organização Internacional do Trabalho. E talvez a forma ideal de se garantir, finalmente, que as leis sejam cumpridas. Olá, como vai, professor? Meu nome é Fernanda e eu gostaria de saber quais são os elementos e as ferramentas para a concretização do compliance. Fernanda, obrigado pela pergunta. Os elementos e as ferramentas principais do compliance trabalhista seria a elaboração de um código de ética e código de conduta, um regulamento interno e também um canal de denúncias. E qual a importância dessas ferramentas? O canal de denúncias, ele visa permitir que os empregados de um estabelecimento não tenham receio de denunciar eventuais irregularidades. Isso é muito comum em casos de assédio sexual, de assédio moral, em que o empregado sofre esse tipo de violência ou que presencia um tipo de violência e tem o temor que isso um dia possa voltar para si. Agora, o canal de denúncias, melhor dizendo, ele tem que ser efetivo, né? Você tem que ter uma ferramenta acessível a todos, de maneira anônima, que a pessoa não possa ser identificada e que haja uma regular apuração, que a partir daquela denúncia se possa efetivamente buscar a irregularidade, se é que ela existe. E no Código de Conduta, nós teremos ali a delimitação de várias situações que acontecem na empresa, do comportamento que se espera dos funcionários e também prevenir eventuais situações polêmicas. Muita coisa pode ser tratada em Código de Conduta. Veja a situação, por exemplo, de empresas que cada vez mais possuem transexuais trabalhando nas suas dependências. Qual o banheiro que o transexual utiliza? Ele utiliza o banheiro da sua sexualidade genética? Ele utiliza o banheiro da orientação que ele particularmente considera? Ou você cria um terceiro banheiro?
essa criação de um terceiro banheiro já foi vista em alguns estabelecimentos, e com todo respeito, para mim é a pior possível, que aí a discriminação ela é inegável, você está criando uma terceira categoria de ser humano, né, o que me parece não ser aceitável. Existem outras alternativas ainda, é possível construir, né, vestiários ou banheiros individuais unissex. Se é individual e unissex, assim ninguém será discriminado. Mas, enfim, é só uma exemplificação. E entre outros exemplos, a minha primeira tese de doutorado foi sobre assédio sexual. E eu sempre faço alguma referência a isso, às vezes, dentro das minhas interfaces de direito e arte. Eu sempre lembro, por exemplo, no campo das séries, de Dr. House. Quando House, e estou dando spoiler para quem não viu, né? Quando House começou a namorar com o Cuddy, né? Eles tiveram, como o Cuddy era sua superior hierárquica, eles tiveram que se apresentar ao comitê de ética da própria empresa. Porque do hospital. Por quê? Porque justamente para evitar uma alegação de assédio sexual. Num filme mais antigo, de Closer, que foi traduzido no Brasil como assédio sexual, com a Demi Moore e o Michael Douglas, a alegação de assédio sexual ali foi resolvida dentro do comitê de fábrica, dentro do comitê de empresa, dentro de uma comissão de ética da empresa, que é justamente seguindo regras de compliance. Não foi pelo Poder Judiciário, como uma forma de solucionar internamente, seguindo as regras de conduta. Perfeito. É muito interessante isso. Professor Yuri, meu nome é Carol e eu gostaria de saber como estruturar e o que pode ser tratado dentro deste Código de Conduta. Carol, o Código de Conduta, para que ele seja estruturado, inicialmente é necessário que se conheça o ambiente de trabalho, que se conheça as pessoas, a cultura, o jeito de ser de cada um. A cultura do povo mineiro, por exemplo, não é a mesma do povo do Rio Grande do Sul. Existem particularidades, nuances próprias, né, a cada um dos nossos povos nesse país continental que é o nosso Brasil. Então é necessário conhecer essas pessoas e é necessário conhecer também o tipo de trabalho, conhecer o processo produtivo, até para que se possa ter ideia que tipos de conflitos podem surgir, podem advir em situações como aquelas. Então, a imersão no ambiente de trabalho e do processo produtivo, ela é essencial para que se possa imaginar a construção de um código de conduta. É muito comum as pessoas buscarem modelos de código de conduta. Eu sempre digo, isso pode ser um ponto de partida, mas jamais é uma referência de produto final. Primeiro você deve conhecer, depois você pode até buscar referências, e aí você deve imaginar as potencialidades lesivas. Temos algumas exemplificações adicionais, né? São várias, mas, por exemplo, um determinado empresário, certa feita, queria colocar uma pausa para cigarro, porque, segundo ele, ele já teria percebido que depois dos funcionários fumarem um cigarrinho de 15 minutos, eles voltavam muito mais animados, muito mais relaxados e produziam mais. E ele disse, olha, é muito mais produtivo dar esses 15 minutos, parar a produção e voltar depois desse trago, né? Desde que não seja aquela mais medicinal das ervas, certo, né? Você conhece bem, Cannabis sativa. Cannabis sativa, esse conhece bem, tá vendo? É verdade. Grande mestre em tudo, mestre em tudo. Brincadeira à parte, mas nós temos, né, essa situação em que se instituiu a pausa de cigarro. E aí queria se colocar isso no Código de Conduta. A pergunta que eu faço é, será que é desejável colocar isso no Código de Conduta? Como que ficam os empregados que não fumam? Eles são discriminados por não fumarem? Então não fumar é um defeito? A não ser que você institua essa pausa cigarro para todos, né? A questão também de exame toxicológico, existem pessoas que trabalham em processos produtivos perigosos. Eu já trabalhei em região de Minas, e existem certas funções que exigem uma atenção muito detida. E o funcionário, eventualmente, sob o uso de drogas, será que vai ter atenção devida? Aí a gente tem um conflito da intimidade do empregado, mas também a segurança da coletividade até de trabalhadores. E aí, numa concordância prática, ponderação de interesse, me parece que o interesse coletivo deve se sobrepor ao individual. E também para que não se alegue, mas eu não concordei, eu não sabia que tinha isso. Se há essa delimitação de que, em prol da coletividade de trabalhadores, é necessário se submeter a um exame toxicológico com critérios aleatórios, né, sem discriminação, mediante um sorteio ao passar na catraca, o cartão, isso talvez seja uma medida inteligente. E, para finalizar, ao inserir determinadas proibições num código de conduta, nós temos a ciência prévia, o direito de informação de todos preservado,
E se porventura o empregado descumprir, ele vai estar cometendo o quê? Ele vai estar cometendo indisciplina, desrespeito a uma norma geral. Assim as coisas ficam mais às claras. Disse que era para finalizar, mas só para finalizar, para deixar até a reflexão, uma situação de código de conduta que vem sendo muito discutida. O funcionário pode deixar de usar o celular? Pode ser proibido? Ah, meu funcionário aqui está toda hora no celular, está atrapalhando a produtividade. Então, vou colocar no código de conduta que durante o serviço não pode pegar o celular. Ah, mas eu tenho às vezes que receber ligação de alguém da família, pode ser uma urgência. Bom, pode ter um telefone lá específico para que o funcionário seja comunicado em caso de urgência. Essa é uma questão bem tênue, bem delicada, claro, e que vem sendo discutida sobre a viabilidade em código de conduta. Perfeito. É um campo muito rico, né? Muito rico. Olá, professor, prazer. Meu nome é Lucas. Eu gostaria de saber o que pode ser tratado no regimento interno. Lucas, o regulamento interno também é mais uma ferramenta rica do compliance, são várias as possibilidades e perspectivas, mas eu vou enaltecer uma que foi avultada pela própria reforma trabalhista, que foi em relação à instituição de plano de cargos e salários. O que disse a reforma trabalhista? Não há o direito à equiparação salarial se houver a instituição de plano de cargos e salários. E detalhe, esse plano de cargos e salários, ele pode ter observância de critérios de merecimento ou antiguidade, independentemente, sem a necessidade de alternância entre os critérios. Então, é possível estabelecer esse plano de cargos e salários, afastando assim as discussões sobre equiparação salarial e trazendo um plano que traga transparência, que traga motivação na busca de resultados, na percepção de eventuais prêmios pelos empregados. Os prêmios, aliás, na verdade, também constituem uma parcela que pode ser bem trabalhada em regulamento interno. E não só pode, como deve, porque os prêmios com a reforma trabalhista viraram um grande tabu. A reforma disse que prêmio não tem natureza salarial. Aí ela fala que prêmio seria uma liberalidade pelo desempenho superior àquele que foi esperado. Aí muitas empresas têm feito o seguinte, colocado lá como prêmios, que eu tenho chamado, na verdade, de prêmios pré-contratados. Dizem assim, olha, no plano de cargos e salários, eu espero que você tenha uma produtividade X. Se você tiver uma produtividade X mais Y, você vai receber um prêmio Z. Então, você já prefixa o prêmio que vai receber, né? Isso causa já uma certa dúvida, porque o prêmio poderia ser prefixado. Se nós prefixarmos qual seria a expectativa, até em tese poderia, porque eu posso dizer isso, né, que a expectativa é essa, ele superou a expectativa, então ele vai receber lá no futuro. O CARF não tem considerado para fins de tributação, no período pós-reforma, esses prêmios prefixados. O CARF entende que os prêmios devem ser algo pactuado ou concedido após o contrato de trabalho e não antes. Mas, para mim, o grande problema não é nem esse. O problema dos prêmios prefixados é porque a reforma trabalhista trouxe o que eu chamo de duas chaves para o conceito genuíno de prêmios. Seria um desempenho superior, e ele diz lá no começo do dispositivo, seriam liberalidades. Se você já prefixa, Você não já é tá se liberalidade. obrigando, né? Já Está obrigando, perfeito. E aí já aderia ao contrato de trabalho. Isso. E aí é complicado defender isso como liberalidade. E vem sendo instituído em muitas, né? Por isso até que se fala, né, há um chavão de que compliance não é para amadores. É necessário muita reflexão, é necessário muito cuidado, um cuidado meticuloso. Olá, professor. Meu nome é Mirelle e eu gostaria de saber da importância do canal de denúncias para um programa de compliance. Mirelle, também uma ferramenta extremamente importante que precisamos realmente nos aprofundar. Até na minha atividade jurisdicional, já me deparei várias vezes com questionamentos em audiência. Excelência, queria saber se tinha canal de denúncias. Aí é feita a pergunta, a testemunha diz, sim, tinha canal de denúncias. Aí o advogado da empresa geralmente diz, então eu estou satisfeito, excelência, tinha canal de denúncias, podia denunciar, nunca denunciou. Mas aí, né, o passo seguinte seria, mas me diga uma coisa, esse canal de denúncias, vocês acreditavam nesse canal de denúncias? Você conhece alguém que já fez essa denúncia? Você conhece alguém que já foi punido por esse canal de denúncias? Então, o canal de denúncias não pode ser um canal de denúncias para inglês ver. Tem que ser um canal de denúncias que realmente gere uma apuração,
uma apuração, obviamente, com respeito ao contraditório, né, que tramite ali em caráter sigiloso, mas que efetivamente seja objeto de uma apuração e, eventualmente, da aplicação de uma penalidade respeitando as diretrizes norteadoras do direito do trabalho. E é muito comum também se dizer que, para efeito de compliance, a punição tem que ser exemplar. Isso é necessário um certo cuidado, né, porque a punição do direito do trabalho tem que ser proporcional àquela falta praticada pelo empregado e não para servir de exemplo. Eu vou colocar aqui de uma maneira ainda mais significativa do que merecia para servir de exemplo para os demais. No direito do trabalho, isso me parece que não pode ser utilizado. Isso é desenhado, isso é difundido na teoria geral de compliance, nas obras em geral de compliance, mas ao escrever de compliance trabalhista, até complementando por que tem compliance trabalhista, porque tem certas regras que no âmbito trabalhista vão sofrer temperamentos. Vamos aprofundar isso aí. Olá, meu nome é Camila. E, professor, fala-se muito em punições exemplares no compliance generalista, mas isso não comporta temperamentos no âmbito trabalhista? Perfeito, Camila. É importante o aprofundamento dessa temática. A teoria geral de compliance, ela aborda de maneira recorrente a necessidade de punições exemplares, com efeito dissuasório, para evitar que novos acontecimentos venham se repetir, para servir como um grande exemplo. Mas, como dissemos em relação ao compliance trabalhista, nós precisamos fazer adaptações de acordo com o ramo específico que estamos tratando. E no direito do trabalho, o chamado poder empregatício, tratado pela doutrina, cito aqui o professor Maurício Godinho Delgado, nós temos a necessidade de observância de muitos requisitos na aplicação de punições, especialmente na justa causa. E um dos princípios é o da adequação e proporcionalidade. A punição tem que ser adequada e proporcional àquela falta que eventualmente foi cometida. Então não podemos imaginar essa falta seria para uma advertência ou para uma suspensão, mas para servir de exemplo, né, para ter uma punição exemplar e que todos os colaboradores possam perceber que não se deve cometer isso, eu vou aplicar aqui uma dispensa por justa causa. Não é possível. Essa dispensa por justa causa, ela muito provavelmente seria revertida, e aí o programa de compliance, que é para evitar ilícitos, para prevenir passivo, prevenir danos, vai trazer aqui danos e vai gerar um passivo desnecessário. Então comporta temperamento, sim. É a verificação de uma concepção já tradicional do direito do trabalho, da busca de uma gradação, verificar como advertências, suspensões, antes de ir para a pena máxima da despedida por justa causa. Meu nome é Thaís, professor, e eu gostaria de saber se tem ocorrido compliance de fachada. Thaís, é cirúrgica também essa pergunta, porque nós chegamos em uma situação, com perdão até, Rodolfo, patética. É necessário ter um compliance para cumprir função social, para evitar ilícitos, para trazer ganhos aos empregados, aos empregadores. Aí você chega em um instrumento tão importante que é o compliance, agir em conformidade. E também para ter redução de multas, eventualmente, redução de dano moral, porque é uma empresa que se preocupa com essas questões. Então, aconteceu essa situação, mas vamos arbitrar o dano moral menor porque tem programa de compliance. Então, você chega nesse instrumento tão importante que é o compliance trabalhista. Aí, para ter os benefícios do compliance, principalmente benefícios pecuniários, a empresa, então, implementa um programa de compliance. Aí, esse programa de compliance, quando você vai ver, é um programa de compliance de fachada, né? Que na prática ninguém conhece código de conduta, ninguém entende os valores, o canal de denúncia existe só de fachada, ninguém nunca usou. Então, um canal que funciona para inglês ver. Aí é necessário falar agora do compliance do compliance. Faça-me o favor, vou até beber água. Essa é uma questão efetivamente importante, até naquela linha anterior de imaginar de pessoas que acham que fazer o compliance é fazer um código de conduta num copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, sem verificar efetivamente as peculiaridades. Para usar uma expressão do Carnaval de Salvador, é preciso customizar o código de conduta, é preciso customizar o código de ética para que isso possa atender a finalidade. E, querido Yuri, teríamos muito mais para falar, né? Mas o programa foi muito legal. Eu estou muito satisfeito em gravar sobre um tema que ganha cada vez mais importância
com um jovem jurista que cada vez tem o seu nome reconhecido em todos os cantos. Que bom, que honra, que prazer, sabe? Cheguei num determinado grau da vida, né, que eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança. E dentro dessa linha, eu penso sempre que a vida e o magistério e a magistratura não é uma competição de gerações. É uma corrida de revezamento, em que cada um corre a sua parte. Se eu já estou correndo há 25 anos, há quase 30 anos, eu já carreguei meu bastão. E talvez, para mim, é muito legal passar o bastão para uma nova geração da qual você faz parte. Meu querido, façamos um brinde. Muito obrigado. A um mundo com mais compliance. Sem dúvida. E, meus amigos, se você gostou desse programa, olha, bota a hashtag aí, Papeando com Yuri Pinheiro, e bota Papeando sobre compliance trabalhista. Você vai ver os bastidores, vai ver fotos, essa galera bonita que está aqui, a plateia maravilhosa, encantadora, competente, inteligente, fashion, poderosa. Você vai ver todo mundo desse pessoal. E se quiser ver também de outros programas, bota aí a hashtag aí, Papeando com Pamplona, verifique lá no canal no YouTube, o canal Pamplona, tem playlists específicas de cada uma das temporadas, também no canal do SES TV. E quero dizer, mais uma vez, da minha honra, satisfação, privilégio de levar à frente o Papeando. Eu não ganho absolutamente nada do ponto de vista econômico com o Papeando. Mas desde que eu comecei, eu acredito muito nessa ideia de que a gente pode prestar um serviço à comunidade falando direito de forma acessível, de forma profunda, mas leve e sempre com um pouco de arte. Você vai ver daqui a pouco a nossa visão artística sobre o tema. Até a próxima. Bora Bahia, minha poesia. É isso aí.